Sabe aquele plano estratégico que parece mais uma lista de desejos de ano novo? Cheio de ambição, né? Mas totalmente desconectado da realidade. E se tivesse um jeito de transformar essa bagunça toda num mapa claro para o sucesso? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha, um bom plano deveria ser um mapa, claro. Só que na prática, muitas vezes ele vira um labirinto, onde todo mundo se perde. E o que está faltando aí no meio? Um ingrediente super poderoso que conecta tudo, a tal da coerência. Sem ela, pode ter certeza, até as melhores ideias acabam morrendo na praia. E o resultado disso é o que a gente chama de caos estratégico. É o marketing remando para um lado, o financeiro apontando para o outro e a galera de operações, bom, essa se vira como pode no meio do fogo cruzado. É uma desconexão total, sabe? A visão da empresa e os números que deveriam sustentar essa visão parecem viver em planetas diferentes. E esse caos, ele não é só confuso, ele é perigoso. Ele contamina a tomada de decisão, faz qualquer previsão virar um chute no escuro. E a raiz de todo esse perigo é a falta de um conceito que é fundamental. Tá, mas afinal, o que é essa tal de coerência estratégica? Pensa nela como se fosse a coluna vertebral do plano. É o que garante que a estratégia não seja só um sonho bonito, mas que ela consegue parar em pé no mundo real, com números que fazem sentido de verdade. É a coerência que transforma talvez um dia, num sim, a gente consegue fazer isso. Certo. E como a gente constrói essa coerência, então? A gente começa pela base, pelo alicerce de qualquer plano sólido, as premissas. Ou, como os especialistas gostam de chamar, os drivers. Pensa nas premissas como se fossem uma ponte. De um lado, você tem as grandes ambições da empresa, tipo, vamos crescer X% ou vamos ser líderes em inovação. Do outro lado, tem a linguagem que todo negócio entende, números. As premissas são exatamente a ponte que conecta esses dois mundos. E para essas premissas serem fortes de verdade, elas precisam passar por um duplo check-up. Primeiro, o interno, que é basicamente perguntar: a gente tem time, grana e cultura para fazer isso acontecer? E depois, o externo, que questiona: o mercado, os concorrentes, a economia, eles vão deixar a gente fazer isso? É tipo ter um motor superpotente e um bom mapa. Não adianta nada ter um sem o outro, né? Olha, esse exemplo aqui é perfeito. Querer crescer 15% no mercado que só está crescendo 3% não é bem uma estratégia, é mais um desejo. A pergunta de ouro aqui é como? Vai investir mais em marketing? Vai comprar um concorrente? Sem essa resposta, os números no papel são pura ficção. Bom, com as nossas premissas no lugar, como se fossem os tijolos, a gente pode começar a construir o futuro. E não só um futuro, mas vários. É aqui que entra uma ferramenta poderosíssima, a criação de cenários. Mas muito cuidado aqui. O objetivo não é adivinhar o futuro, tá? Pensa nisso mais como um treinamento de combate para o plano de negócios. Quando a gente cria cenários diferentes, um otimista, um pessimista, um mais realista, a gente está, na verdade, testando a força do plano contra tudo que pode dar errado. A grande sacada para um cenário ser útil é que ele precisa contar uma história que faça sentido. Por exemplo, num cenário pessimista, se a economia vai mal e os seus custos sobem, faz todo sentido que as suas vendas também caiam, certo? As peças têm que se encaixar. É essa lógica de causa e efeito que transforma o cenário num verdadeiro teste de estresse para a estratégia. Mas o verdadeiro poder dos cenários vai além dos números. É sobre pessoas. Eles colocam todo o time na mesma página. Quando o inesperado acontece, em vez de todo mundo entrar em pânico, a equipe já tem um mapa mental compartilhado. Isso evita a tal da anarquia gerencial, sabe? Aquela situação onde cada um rema para um lado e o barco fica girando em círculos. Ok, a gente já tem as premissas e os cenários, mas como é que a gente garante que tudo isso funcione junto, de um jeito automático e lógico? A gente precisa de um motor, uma ferramenta que force a coerência a acontecer em tempo real. E esse motor tem nome, é a Modelagem Financeira Integrada, ou MFI. Tenta imaginar ela como um organismo vivo, onde os 3 relatórios financeiros vitais da empresa, o de resultado, o de fluxo de caixa e o balanço, estão todos interligados. Se você mexe numa premissa, tipo o preço de um produto, o sistema inteiro se ajusta na hora, mostrando impacto em todos os cantos. E a analogia para isso é sensacional. Pensa assim, o lucro que a gente vê no DRE é o alimento da empresa. Já o caixa que está no DFC é o oxigênio. Você consegue ficar alguns dias sem comer, mas sem oxigênio não dá, né? A MFI garante que uma empresa que parece super lucrativa no papel não vá sufocar por falta de caixa para pagar as contas do dia a dia.
Só que, né, planilhas e modelos não valem de nada sem o elemento final, a conexão com o mundo real. Como é que a gente traduz tudo isso em liderança e execução que funcionam de verdade? Porque, no fim das contas, tudo isso se resume a uma única, importantíssima regra para a credibilidade de qualquer líder. E aqui está ela, a regra de ouro. Coerência não é sobre números, é sobre confiança. Se um líder fala uma coisa, mas os números e as ações da empresa mostram outra completamente diferente, a credibilidade, puf, evapora. O time simplesmente para de acreditar. Para a gente amarrar tudo isso, vamos usar uma última metáfora. Imagina que a sua estratégia de negócio é um submarino numa missão. O alvo que você quer acertar, essa é a sua principal meta de vendas. O sonar, aquele aparelho que lê o ambiente ao redor, é o seu conjunto de premissas externas. É ele que te diz como estão as condições do mercado, a economia, o que os concorrentes estão fazendo. O torpedo? Bom, ele é o plano financeiro. E o motor desse torpedo, que ajusta a trajetória dele em tempo real com base no que o sonar está dizendo, é a nossa modelagem financeira integrada. E qual o resultado disso tudo? Você não apenas atinge o alvo. Você o atinge de forma inteligente, se adaptando no caminho e garantindo que o impacto seja real, mensurável e, o mais importante de tudo, coerente com a sua visão. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir. O seu negócio está navegando com o sonar preciso, ajustando o curso com inteligência? Ou ele está simplesmente à deriva, torcendo para os ventos da sorte soprarem a favor?